A cultura protestante sempre foi uma cultura da palavra, uma cultura do texto impresso. Até porque a cultura protestante ela surge paralelo à invenção da imprensa por Gutenberg. O adventismo não foi diferente. Então, mais do que qualquer outro movimento, inclusive do protestantismo histórico, o adventismo tem uma cultura da palavra intensificada. É um movimento que eu chamo de textocentrado. As primeiras publicações adventistas remontam ao século XIX, quando a denominação dava ainda seus primeiros passos. Mesmo antes de a igreja ser oficialmente organizada, em 1863, os pioneiros do adventismo viram nos panfletos, jornais e revistas um dos principais meios de comunicar a mensagem urgente que tinham para dar ao mundo. A ênfase na área de publicações ganhou força a partir do fim da década de 1840. Nesse período, teve início o ministério daquela que se tornaria uma das vozes mais influentes da denominação, a escritora norte-americana Ellen White. É comunicada a ela a ideia, a vontade de Deus, através do anjo, de que fosse feita uma revista, uma publicação impressa para comunicar a verdade presente para todo o mundo. Então, dessa forma, a plataforma textual, a mídia impressa, a mídia texto, ela é quase que sacralizada através dessa visão. Por quê? Foi no momento em que Ellen White teve essa visão que a cultura adventista entendeu. Olha, essa plataforma, a mídia impressa, a palavra impressa, ela foi permitida, ela foi autorizada a ser usada para pregar o evangelho. Então ela está legitimada por Deus. Não demorou para que as publicações adventistas, inicialmente com circulação somente nos Estados Unidos, ultrapassassem as fronteiras do Novo Mundo. Em alguns países, elas chegaram antes mesmo que os missionários. Há dados que mostram que a Igreja Adventista começou em muitos países através da distribuição de revistas, livros ou mesmo da presença de um comportor evangelista. Esses dados apontam entre 70% a 80% dos lugares onde há presença adventista foi através das publicações. No oeste da África, por toda a América do Sul, tanto o que é hoje considerado como Interamérica e América do Sul, assim como por todo o sul da Ásia, sudeste da Ásia, leste da Ásia, os primeiros missionários não foram pastores ordenados, foram membros leigos, zelosos, que frequentemente levavam consigo livros para vender. Eles foram as pessoas que abriram as portas para a igreja para que os pastores ordenados viessem logo em seguida. Portanto, teríamos a igreja que vemos hoje em dia sem nossa história de venda de publicações, sem aqueles grandes comportores, tanto homens como mulheres? Não! A igreja não seria a mesma hoje sem esses comportores. A abertura de editoras em vários lugares passou a ser vista como uma estratégia fundamental para a internacionalização do adventismo. Já no final do século XIX, a Review se torna a maior editora do estado de Michigan, nos Estados Unidos. Não apenas em faturamento, mas em número de publicações. Essa editora ela funda diversas filiais pelo mundo, a começar pela Europa, em Hamburgo, na Suíça. Da virada do século XIX para o século XX, essas filiais também alcançaram a América do Sul. A igreja não podia depender apenas das editoras da Alemanha e dos Estados Unidos. Então eles acabaram pensando em desenvolver alguma coisa no Brasil e na Argentina, porque era língua portuguesa e língua hispana. E em 1900 começaram a traduzir as primeiras publicações e criaram o Arauto da Verdade no Rio de Janeiro, mas a gráfica só foi surgir mesmo em Taquari, já por volta de 1905, 1906. E em 1907 eles transferiram para São Bernardo. A fase de pioneirismo foi marcada pela ousadia de pessoas como Guilherme Stein Jr. Em meio aos desafios estruturais de sua época, ele conseguiu estabelecer a base para o Ministério de Publicações no território nacional. Ao que se sabe, Guilherme Stein Jr. foi o primeiro adventista no Brasil. Ele foi batizado em 1895, nessa região, no Rio Piracicaba. Um detalhe bastante curioso sobre a vida desse pioneiro é que mesmo antes de ele tomar essa decisão,
ele já mostrava interesse no trabalho editorial. O interesse de Guilherme Stein pela obra editorial começou quando chegou às mãos dele o livro Steps to Christ, em inglês, Passos a Cristo, que havia uma pequena tradução em português, de acordo com as próprias palavras de Guilherme Stein, num português não lá muito bom, e ele se aventurou a fazer a tradução de uma forma mais adequada. Ele tinha capacidade para isso, né? Capacidade linguística, e fez então essa primeira tradução que foi chamado na época o Vereda de Cristo. Foi uma atividade dele, editorial, bem antes até dele se batizar. Nascido em Campinas, interior de São Paulo, Guilherme Stein Júnior foi o precursor dos editores adventistas no Brasil. Em 1900, fundou no Rio de Janeiro a primeira revista missionária da denominação em língua portuguesa. Rui Vieira conheceu pessoalmente o pioneiro. Sobrinho neto de Guilherme Stein Júnior, ele registrou neste livro a biografia daquele que marcou época como editor, redator e tradutor da Casa Publicadora Brasileira. Um dos aspectos que chamam a atenção em sua trajetória é o fato de que, apesar de ter frequentado a escola durante poucos anos, Guilherme Stein se tornou um erudito e um poliglota. Guilherme Stein teve 5 anos de educação de nível primário. E depois disso foi um grande estudioso, leitor de muitos livros, e continuou estudando línguas indígenas do Brasil, outras línguas antigas, hebraico, grego, latim, e numerosas outras quando ele começa a escrever o seu livro sobre a origem comum das línguas e das religiões. Era comum na família dizer que Guilherme Stein compreendia, não digo que falava, mas compreendia cerca de 40 línguas. Além de ter traduzido muitos livros, inclusive a primeira versão em língua portuguesa de O Grande Conflito, Guilherme Stein Júnior também deixou várias contribuições como escritor. A atividade dele atingiu desde crianças até adultos com uma formação mais acadêmica até. Parte desse patrimônio literário, inclusive alguns de seus manuscritos, foi preservada. Aqui no Centro Cultural da Sociedade Criacionista Brasileira, que fica em Brasília, há um espaço reservado para os livros que pertenceram a Guilherme Stein Júnior. Há obras de sua autoria, também dicionários que ele usava tanto no trabalho de tradução quanto em suas pesquisas a respeito da origem comum dos idiomas. No entanto, uma das obras mais raras nesse acervo é esta Bíblia em hebraico e em alemão. O livro, de 1891, pertenceu ao pioneiro e certamente o inspirou em seu trabalho editorial. Nós podemos ver nas obras de Guilherme Stein o apreço que ele tinha pela Bíblia. Eu diria que um dos primeiros livros dele, aliás, o primeiro livro que ele escreveu, o primeiro livro publicado em português de autor brasileiro pela Casa Publicadora, foi Sucessos Preditos na História Universal, as profecias de Daniel 2 e 7, capítulos 2 e 7. Isso mostra o apreço que ele tinha pela Bíblia, particularmente pelas profecias. E o valor que ele dava ao livro e ao livro dos livros sempre foi muito intenso, um grande valor. Luiz e Isolina Waldvogel também fizeram história na editora adventista. Ele como redator-chefe e autor de livros. Ela como tradutora de clássicos do adventismo, além de poetisa. Movem-se os prelos num girar constante, e a branca folha sai a todo instante, já transformada em mensageira audaz. O prelo é como um grande coração que pulsa, e a cada pulsação acende a luz que expulsa as trevas do erro. E que visão nos traz! Então sempre ele elogiava muito a tia Isolina, que ela tinha uma capacidade enorme mesmo de fazer poesia, né? Até o livro dela, o Oferenda, que tem muitas poesias naquele livro. E ele falava que da caneta de Isolina caía rima.
Essa professora aposentada conheceu o casal não apenas pelo que escreviam, mas viveu sob o mesmo teto durante vários anos. Era uma casa, a casa da literatura, sabe? A gente não tinha televisão, então nós tomávamos café juntos, fazia o culto da manhã, almoçávamos juntos e ceávamos às 6 da tarde. E depois da ceia, nós nos reuníamos em torno daquela saudosa mesa preta na sala de jantar e cada um ia ler um livro. Ela também conta que tio Luiz, como ficou mais conhecido, manteve sua paixão pela escrita, mesmo depois de aposentado. Depois que ele estava jubilado, o maior prazer dele era a coluna que ele tinha na revista Adventista com os jovens, que foi por isso que ele ficou conhecido no Brasil inteiro e até fora do Brasil como tio Luiz, que ele escrevia essa coluna com os jovens. Os jovens escreviam muitas cartas para ele, né? E ele respondia todas aquelas cartas. Então ele foi o tio Luiz dos jovens adventistas. E ele amava a revista Adventista e escrever esta coluna. E aqui a revista Adventista fez uma homenagem póstuma, né, para ele. E o artigo todo é maravilhoso, é lindo todo o artigo, mas tem uma frase aqui que eu gostaria de ler, que foi dita pelo pastor Lessa. Então aqui ele disse: Luiz Waldvogel perseguiu a perfeição literária, mas o que realmente marcou-lhe a vida foi sua extensa folha de serviço desinteressado. As obras deles realmente vão continuar falando aos corações, transformando vidas, porque era lindo a vivência deles dois. Eles viviam o que eles pregavam e escreviam.